Aí a gente passa a falar de sentenças universais quando a gente tem quantificadores, os quantificadores principais sendo simples. Quais são os quantificadores principais que eu vou considerar simples? A conjunção, a disjunção e a negação. Isso aqui é a conjunção, essa é a disjunção e essa é a negação. A conjunção é o que a gente interpreta como sendo e, a disjunção é o que a gente interpreta como sendo ou, certo? E aí, o que acontece é que quando a gente tem esse conectivo simples, a gente pode imaginar que o nosso objetivo de determinar que a sentença inteira era verdadeira pode ser quebrado no objetivo de demonstrar que a sentença com o conectivo é verdadeira, que a tabela verdade para aquele conectivo é verdadeira. Então, basicamente o que eu preciso fazer é o seguinte: se eu me deparo com uma sentença assim, eu posso abrir como objetivo secundário, o objetivo primário sendo mostrar a sentença toda, mostrar que o P de x é verdadeiro para todos os elementos do conjunto x e o Q de x é verdadeiro para todos os elementos do conjunto x. E aí, o que eu tenho de informação é que para todo elemento do conjunto de onde eu tirei o x, né? Para todo elemento de onde eu tirei o x, esse lado da conjunção e esse lado da conjunção sempre vão ser verdadeiros. E aí, quando os dois lados de um E são verdadeiros, o resultado é verdadeiro, certo? Então, a gente quebra o objetivo principal de mostrar P de x e Q de x para todos os elementos em dois objetivos. 1.1, mostrar que P de x é verdade para todo elemento. 1.2, mostrar que Q de x é verdade para todo elemento, certo? E aí, esse P de x, se ele for alguma coisa com conectivos, a gente refaz esse raciocínio. Se ele for uma coisa simples, a gente usa o raciocínio que a gente viu antes, que não tem conectivos. E por aí vai, certo? Quando a gente está tentando demonstrar, quando o conectivo principal é um ou, a gente precisa mostrar que para todo elemento do meu domínio, alguma das duas coisas é verdadeira. A única coisa que não pode acontecer é tanto o P de x e o Q de x serem falsos, porque é a única situação em que a disjunção é falsa, certo? Então eu mudo o meu objetivo principal de mostrar a sentença toda para mostrar que alguma das duas coisas é verdade. Eu posso mostrar em particular, para conseguir o mesmo objetivo, que P de x é verdade para todo mundo. E aí, se eu sei que P de x é verdade para todo mundo, então esse ou sempre vai ser verdadeiro porque um lado eu sei que sempre é verdadeiro. Mas tem situações em que, para alguns elementos, o P de x é verdade e o Q de x é falso. Outros elementos em que o Q de x é verdadeiro e o P de x é falso. E outros em que os dois são verdadeiros, sei lá. E aí eu tenho que dar um jeito. A gente vai voltar a lidar com sentenças com disjunção quando a gente vai falando demonstração por casos, que é basicamente a técnica que a gente tem para disjunções, certo? E quando a gente vai demonstrar negações, o que a gente está interessado é em saber, em particular, se o valor de P de x é falso para todos os elementos. Ou, geralmente é o mais fácil, a gente interpretar como é que fica escrito, qual é o raciocínio, qual é a afirmação que representa a negação do P de x. Por exemplo, se o P de x é racional, a gente tem uma interpretação para não P de x, sem necessariamente ter a palavra não lá. A gente tem que isso aqui é a mesma coisa que dizer que x é irracional. Concordo? Lá pela definição, todo número que não é racional necessariamente é irracional. Então, o x não ser racional é a mesma coisa de dizer que ele é irracional. Então, a gente tem essas lógicas. Para esses conectivos simples, a gente geralmente muda de objetivos. E contanto que a gente satisfaça todos os outros objetivos que a gente cria como secundários, a gente vai estar demonstrando a sentença original. Beleza? E aí a gente chega no tipo de conectivo que a gente vai mais lidar quando a gente estiver com demonstrações, que são os condicionais. E aí a gente vai ver técnicas de demonstração agora, daqui para frente, especificamente para condicionais e coisas que a gente constrói com condicionais. Depois a gente vai voltar a falar sobre a disjunção. Em particular, na próxima semana, a gente vai falar, quando a gente vai falando de técnicas de demonstração por casos.
E depois a gente vai voltar a falar sobre os existenciais, que a gente está, por enquanto, deixando de lado, certo? E as duas técnicas que a gente vai ver hoje, elas são aplicáveis especificamente para sentenças condicionais. Quais são as sentenças condicionais? São aquelas em que eu tenho esse conectivo aqui. A gente chama ele de condicional. E é o que a gente interpreta como implicação, certo? O nome dele é condicional. Esse tipo de sentença, ela relaciona a verdade de um lado, garantindo para a gente a verdade do outro lado, certo? É basicamente isso. Se vocês olharem a tabela verdade desse conectivo, o que é mais importante lá é que essa sentença inteira ser verdadeira é a mesma coisa que eu dizer que toda vez que esse daqui de trás é verdade, esse daqui tem que ser verdade também. Que a gente vê isso quando a gente olha que a linha que representa verdadeiro ou falso aqui é exatamente a condição, o caso falso dessa implicação. Então, esse condicional, esse conectivo, ele não é tão simples assim quanto os outros, apesar de, na verdade, as técnicas de demonstração serem super simples para ele. Ele não é simples no sentido de a gente analisar do mesmo jeito que a gente estava falando antes. A gente tem que seguir alguma estruturazinha para poder o raciocínio com relação à tabela verdade desse negócio funcionar, certo? Então, a gente vai falar primeiro do que a gente chama de demonstração direta. Na demonstração direta, a gente sempre vai prestar atenção na própria implicação que a nossa frase representa e observar a veracidade dela. Bom, existem outras técnicas que a gente vê que a gente consegue concluir a verdade dessa implicação que a gente recebeu se a gente olha outras implicações que estão associadas a ela e a gente demonstra para essas outras. Mas indiretamente a gente vai concluir a verdade para ela também. Nessa daqui a gente vai olhar exatamente o formato que a gente recebeu, certo? E aí, relembrando, o que a gente vai precisar fazer para mostrar que essa sentença universal aqui é verdade, dito de outra forma, a gente precisa mostrar que no nosso domínio a gente nunca vai encontrar objetos que compõem a linha falsa da tabela da implicação, que é o que é principal nessa frase aqui, né? Nessa sentença lógica. Então, qualquer que seja o elemento que eu pego, eu nunca vou construir o P de x e o Q de x de forma que eles componham a linha falsa da implicação. Se isso nunca acontece, todas as implicações vão ser verdadeiras. Quais são essas situações? Então, toda vez que eu pegar o P de x e ele for falso, necessariamente a implicação é verdade. Olhem lá na tabela da implicação, vocês vão ver que quando o P de x é falso, não interessa o Q de x. O resultado sempre vai ser verdadeiro, da implicação. E eu preciso mostrar também que quando eu encontro um P de x verdade, eu não posso de jeito nenhum ter o Q de x falso. Ou seja, eu tenho que mostrar que todas as vezes que eu encontrei um P de x verdadeiro, o Q de x necessariamente tem que ser verdadeiro também. Beleza? Então, na técnica de demonstração direta, a gente vai fazer uso desse raciocínio aqui. Eu não vou falar sobre as situações em que o P de x é falso. Eu vou me preocupar com as situações onde o P de x é verdadeiro. E aí eu vou olhar o que acontece com o Q de x. Se eu tiver certeza que o Q de x é verdadeiro também, então necessariamente a implicação foi verdadeira para aquele elemento. Certo? E aí, se a gente mostrar que em todas as situações do mundo onde o P de x é verdadeiro, necessariamente o Q de x é verdadeiro, a gente está mostrando a sentença lógica completa que a gente precisava. Certo? E aí, tem esses dois nomes que vocês já devem ter visto de matemática básica, quando a gente tem uma sentença condicional com relação aos pedaços que compõem ela, certo? Quando a gente tem P implica Q, a gente dá um nome para esse carinha aqui de antecedente e para esse carinha aqui de consequente, ok? Tem outros nomes também para eles. O outro que é mais importante que a gente vai mais utilizar a gente chama esse carinha P aqui de condição suficiente e esse carinha aqui de condição necessária, certo? Numa implicação, a condição suficiente é sempre o antecedente e a condição necessária é sempre o consequente. Tem horas que a gente escreve os nossos teoremas falando disso, né? É suficiente que alguma coisa aconteça para tal outra coisa. Então,
quando aparece esse é suficiente que, a gente entende que ali tem uma implicação, eu só preciso saber botar as coisas no lado correto. Beleza? Mas na técnica de demonstração direta, é importante que eu dê nome para essas coisas, porque um deles em particular vai ser importante e o outro vai ter um papel fundamental. Quando a gente decidiu aplicar a demonstração direta para demonstrar o nosso teorema, a gente geralmente segue esse esquema, do mesmo jeito de antes, é uma diretriz, tá? A gente precisa pegar a sentença que a gente quer demonstrar, o nosso teorema, e identificar que aquela proposição é uma sentença condicional. A técnica de demonstração direta, do jeito que a gente vê no livro, ela é uma técnica que só se aplica para condicionais. Ok? Geralmente o nome demonstração direta é um pouco mais geral, mas o livro, a gente está seguindo o livro do Rosen e a interpretação dele é de que demonstração direta é para condicionais. Então eu preciso reconhecer que o que eu quero demonstrar, para eu poder fazer a demonstração direta, é uma condicional. E aí eu preciso identificar o antecedente e o consequente dessa minha sentença condicional. Aqui a gente está falando de universais, tá? Então, nosso teorema vai ter essa cara. O que está escrito como P de x é o antecedente, uma vez que eu consegui escrever a minha frase como uma fórmula lógica e eu consegui evidenciar a implicação ali, tá? Eu tenho que identificar o antecedente e o consequente. Para a demonstração direta, o que a gente vai fazer é a gente vai introduzir o antecedente como hipótese. Beleza? E aí, a gente vai começar a fazer argumentações utilizando o antecedente como hipótese, e o nosso objetivo vai ser de concluir que o consequente é verdadeiro. Certo? Por que eu sublinhei o concluir aqui? Porque o que de x aparecer como verdade lá tem que ser consequência da argumentação. Ele não pode simplesmente aparecer e não ter uma justificativa. Certo? Ele tem que ser construído. A verdade do que de x tem que ser construída. Todas as verdades que a gente constrói a partir das coisas que a gente começou, axiomas, hipóteses, definições e por aí vai, são as coisas que a gente conclui, ok? Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu posso introduzir o meu antecedente como hipótese. Se vocês lembrarem, toda vida que a gente usa uma hipótese, o que a gente conclui a partir dali são coisas que são verdadeiras, considerando que a hipótese é verdadeira, certo? Então, considerando o antecedente como hipótese, se eu concluir que o consequente é verdadeiro, eu concluí que Q de x é verdadeiro, contanto que o P de x seja verdade também. Sabendo que o P de x é verdade, necessariamente o Q de x vai ser verdade. Beleza? E aí eu amarrei as duas coisas. Eu disse que em todas as situações do mundo onde o P de x é verdade, o Q de x tem que ser verdade. Então é impossível aparecer a linha da tabela da implicação onde aquela afirmação é falsa. Certo? A gente não fala sobre a situação em que o antecedente é falso. Porque a gente não se preocupa. Quando o antecedente é falso, a implicação já é verdade de graça. Então eu tenho a liberdade de fazer essa hipótese. Certo? E mesmo assim eu ainda estou demonstrando. E aí, a gente vai ver mais duas definições para a gente poder ver exemplos com relação à técnica de demonstração direta. E os exemplos que eu vou trazer para vocês, a definição que eu vou trazer para vocês é a definição de número par e número ímpar. Certo? Então, a gente vai definir o inteiro n como sendo par se existe um número inteiro k, tal que n pode ser escrito como 2 vezes k. Certo? Observe que tudo que está escrito na definição é importante. Eu estou falando o inteiro n. Coisas que não são inteiras não estão consideradas na definição. Então, por padrão, elas já não são números pares. Certo? Então, para ser um número par, eu preciso de duas coisas. Eu preciso que esse número seja inteiro e que, além disso, eu consiga escrever ele como 2 vezes algum outro número inteiro. 2 vezes algum número inteiro. Esse outro aí, é bom a gente esquecer, porque eu estou usando outra letra. Eu não estou dizendo nada se esse número aqui é igual ao anterior, certo? Então, por exemplo, o 0 pode ser escrito como 2 vezes 0 e ele é par. Beleza? Tem um número inteiro que eu consigo escrever 0 como 2 vezes esse número inteiro. Beleza? Ok, então o número é par quando isso acontece. Eu posso escrever ele como 2 vezes um número inteiro. E ele vai ser ímpar quando eu conseguir escrever ele como 2 vezes um número inteiro mais 1. Ó, eu estou usando um k aqui e aqui, mas são contextos diferentes, tá?
Eu estou definindo aqui no contexto de par que existe um inteiro k tal que n é igual a 2 vezes k. Ponto. Agora eu vou mudar de contexto, eu vou definir o ímpar. Então, existe um número inteiro k tal que n é igual a 2 vezes k mais 1. Beleza? O k que está aqui e o k que está aqui, eles não significam o mesmo valor porque eles não estão no mesmo contexto. Ok? E aí uma coisa que eu não vou escrever aqui, a gente não vai demonstrar, mas a gente vai assumir, porque a gente não tem ferramentas ainda para fazer a demonstração disso, é que é exclusivo para todo número inteiro, ou n é par, ou n é ímpar. Certo? Todo número que não é par necessariamente é ímpar. E todo número que não é ímpar necessariamente é par. Todo número inteiro. Porque números que não são inteiros não são nenhuma coisa nem outra, porque não estão na definição, certo? Ok? Então, a gente tem essa exclusividade. Um número ou é par ou é ímpar. Então, se eu pego um número inteiro e eu digo que ele ser par é falso, eu posso necessariamente dizer que ele é ímpar. Então, vou usar uma coisa como sendo a negação da outra. Tá? Em outro contexto aí vai ser mais importante. Beleza, então a gente pode agora fazer uso dessa noção de números pares e números ímpares. O teorema que a gente vai exemplificar a demonstração direta é esse. Se o n é ímpar, então o n ao quadrado é O. É isso mesmo. Se o n é ímpar, então o quadrado dele vai ser ímpar também. Certo? Então, estou pegando um n qualquer. Bom, eu estou dizendo se o n é ímpar, então só faz sentido se esse cara for um número inteiro, concordam comigo? E, então, basicamente o que eu estou dizendo com essa frase é que para qualquer número inteiro n, se esse número é ímpar, então o quadrado dele é ímpar também. Aqui eu estou conseguindo deixar mais claro a minha implicação. Então, aqui eu poderia reescrever como para todo n pertencente aos inteiros, p de x implica q de x. Onde p de x é a mesma coisa que n ser ímpar e q de x é a mesma coisa que n ao quadrado ser ímpar, certo? Então, na técnica de demonstração direta, a gente precisa evidenciar quem é o antecedente, que é quem a gente vai usar como hipótese. A gente vai introduzir como hipótese, ok? Então, vamos lá começar. Eu tenho que falar sobre todos os números inteiros, então vou pegar um n inteiro qualquer. Agora, eu vou introduzir a hipótese, porque eu quero utilizar a demonstração direta. A minha hipótese é que esse número é ímpar. Suponha que esse n seja ímpar. Toda vida que a gente diz suponha que, a gente está introduzindo uma nova hipótese, certo? E daqui para frente, enquanto eu não encerrar esse contexto, tudo que eu concluo é amarrado a esse negócio ser verdadeiro, certo? Então, o que a técnica me dá é basicamente isso. Eu vou poder agora utilizar o meu antecedente como sendo verdadeiro. E daí eu tenho que me virar até descobrir, concluir que o meu consequente é verdadeiro também. Aqui, a única coisa que a gente pode fazer é o uso da definição de ímpar. Beleza? Não tenho outra ferramenta aqui disponível para mim. Então, vamos escrever essa afirmação. Por definição, pelo n ser ímpar, existe um número inteiro que eu vou chamar de k, tal que o n pode ser escrito como 2k mais 1. Beleza? Tá, eu tenho que concluir que o n ao quadrado é ímpar. Então, vamos tentar investigar como é a cara dessa expressão n ao quadrado. Porque eu consigo substituir na expressão n ao quadrado o valor de n e tentar ver o que é que eu descubro com aquilo, certo? Então, vamos lá, vamos observar o valor de n ao quadrado. N ao quadrado vai ser igual a 2k mais 1, porque eu sei que o n é igual a 2k mais 1, é só substituir. E aí, agora a gente tem um produto notável. Eu vou reescrever essa igualdade como sendo 2k ao quadrado mais 2 vezes 2k mais 1 ao quadrado, certo? Produto notável. E aí eu tenho como mexer aqui com as regras aritméticas, né? Eu vou multiplicar esse quadrado aqui dos dois lados, eu vou distribuir esse exponenciação, vou fazer algumas contas e no final das contas eu vou ficar com 4k ao quadrado mais 4k mais 1, certo? Olha o seguinte, eu consegui escrever n ao quadrado como sendo isso daqui. Se eu botar um 2 que tem aqui nesse número 4, 2 vezes 2,
e o outro 2 que tem aqui nesse 4. Em evidência, eu consigo escrever um n ao quadrado como sendo 2 vezes alguma coisa mais 1. Se eu me convencer de que essa alguma coisa é um número inteiro, eu consegui um número inteiro tal que o n ao quadrado é escrito como 2 vezes um número inteiro mais 1. Então, o n ao quadrado seria ímpar por definição, que é exatamente o que eu queria. Beleza? Para eu me convencer de que esse cara é inteiro, que a única coisa que a definição pede é simplesmente eu me convencer de que esse resultado aqui é inteiro. E aqui, olha, o que eu tenho é a mesma situação de antes. Eu tenho um número inteiro vezes outro número inteiro, vezes o outro número inteiro aqui, que é o quadrado, mais um número inteiro vezes... Bom, esse resultado aqui necessariamente é um número inteiro também, certo? A gente diz que é porque o conjunto dos números inteiros é fechado sobre as operações de soma e produto. O que significa ser um conjunto fechado sobre uma operação? Eu vou pegar os elementos do conjunto, aplicar operações e se sempre o resultado recair dentro do próprio conjunto, esse conjunto é fechado sobre aquela operação. Certo? Então, o que eu quero dizer? Se eu somar 2 inteiros, o resultado sempre vai ser inteiro. Se eu multiplicar 2 inteiros, o resultado sempre vai ser inteiro. Essas coisas a gente vai poder utilizar. Ok? Então, continuando. Observa que o número 2k mais 2k ao quadrado mais 2k é um número inteiro. E dessa forma a gente consegue mostrar que existe um número inteiro tal que n ao quadrado é igual a 2w mais 1. E em particular, né, nessa minha situação, esse número inteiro que existe é exatamente igual a 2k ao quadrado mais 2k. Beleza? Então, por definição, n ao quadrado é par. Ok? Então a gente começou com a hipótese de que o P de x era verdade, e a partir desse cara ser verdade, eu concluí que o Q de x é verdade também. Então, sempre que esse for verdade, esse vai ser também, necessariamente a implicação é verdade. Ok? Aí, como eu peguei esse n como sendo qualquer, eu posso generalizar essa informação de que P de n implica Q de n para todos os números inteiros, então demonstrei o para tudo, do mesmo jeito que a gente já vinha fazendo antes. Ok? Então, a técnica de demonstração direta é basicamente isso. A gente vai evidenciar a implicação, o condicional, pegar um antecedente e colocar como hipótese e ter agora um novo objetivo, que é concluir que o consequente é verdade também. Chegou nesse outro objetivo, você conseguiu demonstrar. Beleza? Para o próximo exemplo, a gente vai precisar dessa outra definição, que é a definição de um número quadrado perfeito. Um inteiro A é chamado de quadrado perfeito se existe um inteiro B tal que A é igual a B ao quadrado. Então, se eu consigo encontrar um número inteiro que A ao quadrado é igual a esse daqui, esse número é um que a gente chama de quadrado perfeito, certo? Então, por exemplo, 9 é quadrado perfeito porque existe o 3 ao quadrado igual a 9. O 16 é quadrado perfeito porque existe o 4 ao quadrado igual a 16. Por aí vai, certo? É só formalizando uma coisa que vocês já tiveram contato antes. Mas perceba que eu estou falando só de números inteiros. O próximo exemplo é a gente demonstrar que se m e n são ambos quadrados perfeitos, se eu pegar dois números que são quadrados perfeitos, então necessariamente o produto deles também é um quadrado perfeito. Olha que eu usei duas letras diferentes. Então isso é para valer também quando eu pegar o mesmo número duas vezes. Certo? Eu não posso fazer uso da informação de que são iguais nem que são diferentes aqui nesse contexto. E aí, eu falei de m e n não exigir nada sobre eles, simplesmente que eles são quadrados perfeitos. Então, essa sentença aqui é geral, ela tem que valer para todos os quadrados perfeitos, certo? Então, eu tenho que tirar a informação de que tem um para todo, tem alguma coisa geral escrita aí. Então, na verdade, o que eu estou querendo dizer é para quaisquer inteiros m e n, se m e n são quadrados perfeitos, o produto deles é também. Então, tem um universal aí. E, em particular, quadrados perfeitos só fazem sentido dentro do conjunto dos inteiros, né? Como a definição diz para a gente. Então, eu preciso pegar esses caras dentro do conjunto dos inteiros, e aí eu tenho esse condicional aqui. Se eles são quadrados perfeitos, então o produto é quadrado perfeito também. Beleza? Na técnica de demonstração direta, eu vou fazer uso da informação de m e n serem quadrados perfeitos como uma hipótese, e tem que concluir que o produto também vai ser. Ok? Então, vamos pegar dois elementos inteiros quaisquer. Certo? Então, sejam m e n inteiros quaisquer.
Vou agora colocar a hipótese, vou colocar agora o antecedente como hipótese. Então, suponham que m e n sejam ambos quadrados perfeitos. Beleza? Agora o que eu preciso fazer é concluir que o produto é quadrado perfeito também. Mas eu ainda quero escrever o que quadrado perfeito significa no contexto de m e de n, tá? Então, por definição, existem esses números aí associados a esses dois números m e n. Então, o m ser quadrado perfeito é porque tem um número inteiro associado a ele, tal que o m pode ser escrito como esse número inteiro ao quadrado, certo? O n, eu não sei dizer se é igual ao m, mas eu sei que ele é quadrado perfeito também. Eu sei que tem algum número inteiro associado a ele do mesmo jeito, só que eu não sei se esse número é igual ao anterior. Eu vou usar outra letra. Então, eu vou dar a letra C para esse outro cara, certo? Aqui eu já pus tudo de uma vez, lá no anterior eu estava falando aos poucos. Então, fazer uso da definição, nesse caso, foi isso. M e n serem quadrados perfeitos, então existem dois números inteiros aqui, tais que o m é b ao quadrado e o n é c ao quadrado. Ok? Então, a única coisa que falta a gente fazer agora é observar o valor de m vezes n, porque eu sei uma outra forma de escrever m e outra forma de escrever n que eu posso substituir nessa fórmula aqui e tentar ver o que eu obtenho no final. Meu objetivo é mostrar que o m vezes n consegue ser escrito como como quadrado de um número inteiro, qualquer que seja o número inteiro, contanto que seja um número inteiro. Então, eu vou olhar essa fórmula m vezes n na intenção de mexer nela, sempre com operações válidas, para que no final ela fique escrita com a cara da definição de quadrado perfeito, que é o que eu preciso concluir, certo? Então, aqui o m vezes n, eu vou substituir o valor de m e o de n, b ao quadrado vezes c ao quadrado, e agora eu vou fazer o uso de uma propriedade de potências que, se eu tenho um produto de potências em que o expoente é o mesmo, eu posso colocar o expoente em evidência, certo? Então eu vou conseguir escrever b ao quadrado vezes c ao quadrado como b vezes c ao quadrado. Dá para a gente ver isso daqui assim. Lembra que b ao quadrado é b vezes b, né? E c ao quadrado é c vezes c. E que a multiplicação é comutativa, no que significa que, se só tem multiplicações, eu posso trocar a ordem dos elementos e mesmo assim dar o mesmo resultado. Então, eu posso fazer b vezes c, trocar esses dois aqui, ó, b vezes c. E aí eu tenho b vezes c ao quadrado, beleza? Então, eu tenho agora que m vezes n é escrito como esse carinha b vezes c ao quadrado. Se eu me convencer de que b vezes c é um número inteiro necessariamente, então o m vezes n está escrito exatamente como a definição de quadrado perfeito pede. E aí eu tenho um produto de dois inteiros, a gente já argumentou isso, né? b vezes c é um número inteiro. Então, dessa forma, a gente consegue mostrar que existe um número inteiro associado ao m vezes n que mostra que ele é um quadrado perfeito. E, em particular, esse que está associado ao m vezes n é esse resultado, né? b vezes c. E, portanto, por definição, o m vezes n é quadrado perfeito. Beleza? Nessa parte final, toda vez que a gente diz esse tipo de argumentação aqui, a gente está fazendo uso de outra regra de inferência que a gente chama generalização existencial. Que diz o seguinte: se você conseguiu P de A para um A em particular, então você consegue a informação de que existe um X tal que P de X é verdadeiro. Em particular, é esse A que existe, certo? Então, eu consegui mostrar que m vezes n é igual a esse inteiro aqui em particular ao quadrado. Então, existe esse número inteiro, beleza? Que era o que eu precisava. Então, agora a gente vai ver a outra técnica de demonstração que a gente vai ver hoje, a última, e para a gente poder entender o que ela significa, eu preciso voltar para algumas condicionais notáveis quando a gente olha sentenças lógicas condicionais, certo? Aqui eu errei. O que era para ter escrito aqui era P e Q. Então, dadas as sentenças lógicas P e Q, quando a gente constrói essas quatro condicionais aqui, a gente tem um nome específico para elas, e elas têm uma relação forte entre si, certo? Duas e duas. Então, se eu pego duas sentenças lógicas P e Q, quando eu relaciono elas desse jeito, eu chamo
essa daqui de condicional direta, essa daqui de baixo que implica P como sendo recíproca, o nome dela, essa não P implica não Q, a gente chama de inversa, e essa não Q implica não P de contrapositiva. E é essa contrapositiva que é importante para a gente. A gente vai olhar uma sentença lógica escrita na forma direta para aplicar a técnica de demonstração direta, mas existem situações em que a gente não vai ter sucesso porque faltou alguma informação. Outra alternativa é a gente fazer uso da técnica de demonstração pela contrapositiva, certo? E aí a gente vai entender no próximo quadro por que esse negócio vai fazer sentido, ok? Então, uma vez que eu escrevi a minha sentença, eu vou chamar ela de direta naquela forma. Quando eu evidenciar quem é o P e o Q, e eu construir essa implicação aqui de baixo, eu vou chamar essa de baixo de contrapositiva daquela anterior, certo? Vamos dar uma olhada na tabela verdade dessas 4 sentenças, em função dos valores de P e de Q. Observa, bom, aqui é a tabela verdade que vocês já conhecem, certo? Da condicional. O único caso falso é quando P é verdadeiro e Q é verdadeiro. Agora observa a tabela verdade das outras. A gente construiu isso daqui calculando a partir do valor de Q, o valor de não Q, a partir do valor de P, o valor de não P, e olhando esse condicional, se ele é verdadeiro ou falso nessas situações, certo? Então, por exemplo, quando Q é verdadeiro, não Q é falso. E quando não Q é falso, necessariamente a implicação é verdade, certo? Quando o antecedente é falso, a implicação é verdade. A mesma coisa vai acontecer aqui. E quando a gente tem Q falso, o não Q é verdadeiro. P falso, o não P é verdadeiro. Então, eu estou numa situação de implicação em que antecedente e consequente são verdadeiros. Então, o resultado vai ser verdadeiro também. Olha aqui que a tabela verdade da condicional direta e da condicional contrapositiva sempre vai ser igual para os mesmos valores de P e Q. Se eu pegar P e Q assim, elas vão ser verdades iguais. Se eu pegar assim, elas vão ser verdades ao mesmo tempo. Se eu pegar assim, elas vão ser verdades falsas ao mesmo tempo, certo? Então, o que eu posso dizer? Que se eu souber o valor lógico da contrapositiva de uma implicação, eu tenho de graça o valor lógico da sentença direta, certo? Então, o que a gente diz, e que vocês devem ter visto em matemática básica, é que essas sentenças são equivalentes. Ou seja, o valor de verdade das duas é sempre o mesmo, independente dos valores do que compõem elas, certo? E olha que a recíproca e a inversa são diferentes, têm tabelas diferentes da contrapositiva e da direta, certo? Por exemplo, aqui, deixa eu botar até de outra cor. Quando a contrapositiva e a direta são falsas, a recíproca é verdadeira. E quando a direta e a contrapositiva são verdadeiras aqui nessa situação, a recíproca é falsa, certo? Mas a recíproca e a inversa têm a mesma tabela, beleza? Então, elas são associadas em pares, né? Essa implicação, P implica Q, e eu negar os dois lados e trocar de ordem, dá o mesmo valor. A mesma coisa acontece aqui, a mesma estrutura. Q e P, negar os dois e trocar de ordem, tem o mesmo valor, certo? Então, o que é importante é isso daqui. A gente vai olhar, na nossa próxima técnica de demonstração, para a contrapositiva da proposição que deram para a gente e tentar demonstrar a contrapositiva. Se a gente conseguir demonstrar a contrapositiva, a gente tem de graça a verdade da sentença que a gente tinha, porque elas são equivalentes, certo? Então, contrapositiva só faz sentido para sentenças condicionais. Essa técnica que a gente está falando aqui, que a gente chama de demonstração por contrapositiva, vai ser então uma alternativa ao método direto, certo? Ela vai ser interessante, por exemplo, quando a gente olha para a nossa sentença, o consequente que a gente precisa concluir é complicado de ser concluído. A gente vai já ver um exemplo do que isso significa. Mas a negação do antecedente é mais simples.
Na contrapositiva, quem precisa ser concluída é a negação do antecedente, né? É o não P que vai ser concluído. A gente tem não que implica não P. Na contrapositiva, com não P sendo o objetivo. Ok? Mas a contrapositiva pode ser usada para demonstrar sentenças que a gente consegue demonstrar com a técnica direta também. Ok? O que acontece é o seguinte, eu estou dando um conjunto de ferramentas para vocês, essa parte de técnicas de demonstração é para isso, para que, dependendo do parafuso que vocês vão precisar apertar, sendo o teorema que vocês precisam demonstrar, vocês escolherem qual das chaves que vocês vão utilizar para apertar. Seja a chave de fenda, que seria a direta, ou a chave Phillips, que seria a contrapositiva. O que eu estou querendo dizer é isso, certo? Às vezes tem uma ferramenta perfeita, então tem uma das técnicas que vai dar bem certinho para você demonstrar, e as outras não funcionam. Então, quanto mais ferramentas a gente tem disponíveis, mais chance a gente tem de conseguir chegar na demonstração que a gente precisa. Lembra lá das conjecturas? Talvez o que falta para a gente conseguir concluir que as que são verdadeiras realmente são, é realmente a gente ter a técnica de demonstração correta para poder ser aplicada. E aí, relembrando, as técnicas que a gente tem, como eu disse bem lá no começo, são basicamente a gente mostrar que a tabela verdade do que a gente tem sempre vai ser verdade, ou porque ela é totalmente verdade ou porque as linhas falsas nunca podem acontecer. E a técnica da contrapositiva é basicamente a gente está observando o seguinte: quando o lado direito é falso, observando a direta, né? Quando esse carinha aqui é falso, eu tenho que mostrar que necessariamente o outro lado é falso também para eu ter a informação de que a sentença é verdadeira. Então, eu estou eliminando essa situação. Então, se eu te mostro que todas as vezes que o que é falso, ou seja, o não que é verdadeiro, o P também tem que ser falso, ou seja, o não P é verdadeiro, eu estou te mostrando que a única possibilidade é essa linha aqui de baixo e essa daqui não existe. Ok? De outra forma, a gente pode observar a equivalência entre a contrapositiva e a direta. Se eu consigo mostrar essa sentença aqui ser verdadeira, eu estou conseguindo mostrar a original como sendo verdadeira também, porque as duas são equivalentes, certo? Tem essas duas formas de ver o porquê que esse negócio aqui funciona. E aí, quando a gente for decidir por demonstrar por contrapositiva, a gente vai seguir esse esquemazinho aqui. A gente precisa identificar, do mesmo jeito de antes, que se trata de uma sentença condicional, porque a por contrapositiva só faz sentido nesse contexto. A gente precisa identificar o antecedente e o consequente de novo. E agora, para facilitar o nosso trabalho, a gente precisa escrever a contrapositiva da sentença que a gente tem. Porque é a contrapositiva que a gente vai tentar demonstrar. E aí a gente vai introduzir a negação do consequente como hipótese. Eu vou introduzir o lado esquerdo como hipótese e concluir o lado direito para poder concluir que a minha sentença é verdadeira, que seria a negação do consequente, certo? Então, se você faz essa etapa de escrever a contrapositiva da sentença, você pode fingir que, na verdade, o que você precisa demonstrar é essa frase agora. E aí você finge que... Aí você aplica a técnica direta nela. Mas você está demonstrando a contrapositiva, certo? E aí, aplicar a técnica direta nessa implicação aqui é supor isso aqui e concluir isso daqui, que é o mesmo que eu estou dizendo embaixo. Ok? Se você não chega a escrever a contrapositiva da sentença, você faz exatamente o que tem escrito aqui, no 4 e no 5, certo? Com o tempo, vai ficar mais fácil para a gente fazer a demonstração, fazer o uso da técnica por contrapositiva, sem fazer a escrita da contrapositiva, mas por enquanto eu vou pelo menos... falar o que significa para a gente poder saber o que vai entrar como hipótese, o que vai ser concluído, certo? É bom sempre seguir esses esquemas, porque aí você não se confunde no que você está fazendo. Geralmente, então, a gente vai começar as nossas argumentações dizendo a técnica que a gente vai fazer, certo? Para poder ficar claro o porquê das coisas que a gente está falando. Então, como eu falei, o que a gente vai estar fazendo aqui, na verdade, é a demonstração direta, demonstração pelo método direto da sentença contrapositiva. Então, vamos tentar olhar esse teoremazinho que tem aqui
tentando aplicar a técnica direta nele, para vocês entenderem o que eu quis dizer com o consequente é complicado. Beleza? De se concluir. N ser ímpar é uma coisa super simples, mas eu preciso que N seja concluído que é ímpar a partir dessa afirmação. E vocês vão ver que a partir dessa informação eu não tenho coisas o suficientes para chegar naquela conclusão. Então vamos começar. Seja N um inteiro qualquer, certo? O que a gente quer demonstrar é que se o 3N mais 2 é ímpar, então o N também vai ser ímpar, para qualquer que seja o número inteiro. Então, a técnica direta diz que a gente tem que supor o antecedente, que é 3N mais 2, ser ímpar. Beleza? E aí vamos aplicar a definição de ser ímpar, porque é a única coisa que a gente pode fazer aqui. Então, por definição, existe um número inteiro associado a esse 3N mais 2, tal que o 3N mais 2 pode ser escrito como 2K mais 1. K sendo esse número inteiro. Beleza? A gente precisa descobrir alguma coisa sobre N. Vamos tentar calcular, então, o valor de N a partir do que a gente conhece, certo? Mas eu não tenho nada com relação a N. A única coisa que eu tenho é essa igualdade. Vamos tentar manipular ela, então, para ver se eu consigo escrever o N aí no meio dessa loucura em função de algumas informações. Então, eu tenho 3N mais 2 é igual a isso, certo? E aí o que eu vou fazer é mexer nessa minha igualdade, levando coisas para o outro lado para poder deixar o N isolado, certo? Então, eu passei o 2 para o lado direito da minha igualdade. É a mesma coisa de eu ter subtraído 2 dos dois lados, né? Ok? E aí eu fiquei com essa igualdade de baixo. Então, a gente tem a informação de que se você aplicar a mesma operação de adição ou subtração dos dois lados de uma igualdade, o valor das duas, da que você tinha e da que você obtém, é igual. Então, qualquer coisa que isso aqui seja, verdadeiro ou falso, essa aqui de baixo também vai ser. Isso é o que a gente diz ser equivalente, certo? Em cima e embaixo são iguais, sejam verdadeiro ou falso. Ok? Então, dizer que 3N mais 2 é igual a 2K mais 1 é equivalente a dizer que 3N é igual a 2K mais 1 menos 2. Que é equivalente, se eu dividir por 3 dos dois lados, a dizer que N é igual a 2K menos 1 sobre 3. Dividir dos dois lados de uma igualdade só é permitido quando o número pelo qual a gente está dividindo é diferente de zero. E aqui eu dividi dos dois lados por 3, que é diferente de zero, com certeza. Então, em cima e embaixo são equivalentes, certo? Eu consigo concluir que essa igualdade aqui embaixo é válida, é verdadeira, porque eu parti dessa igualdade aqui que era verdadeira e eu só estou fazendo coisas que são equivalentes, certo? Entretanto, eu não tenho para onde ir agora, porque o que eu preciso concluir é que N é ímpar. Para eu concluir que N é ímpar, eu preciso conseguir escrever ele como 2 vezes um número inteiro mais 1. Mas eu poderia até fazer, por exemplo, a quebra aqui e fazer 2 vezes K sobre 3 menos 1 dividido por 3. Mas de onde é que eu vou encontrar? Porque aqui é 2 sobre 3, não é 2. E aqui também é 1 sobre 3, não é 1. E aqui é menos, né? Eu preciso de um mais. Então, não tem informação suficiente aqui para eu usar agora, eu não tenho mais nada para colocar. Eu também não tenho como manipular essa minha fórmulazinha aqui, essa minha expressão, para poder conseguir escrever ela desse jeito, certo? Então, aqui é um beco sem saída. Não tem mais o que fazer, e aí, o que é que a gente faz? Significa que, porque eu não consegui demonstrar, esse negócio é falso? Não. Você simplesmente não encontrou uma certificação de que esse negócio é verdadeiro. Mas se você não sabe que é verdadeiro, você não pode dizer que é falso. Certo? Lembra do que eu falei. Então, não dá para concluir nada útil a definição de ímpar a partir do que a gente tem. O que resta a gente fazer é tentar outra técnica. Ok? Então, vamos tentar agora a contrapositiva. Certo? A sentença que eu tenho aqui é exatamente a mesma de antes. Qual seria a contrapositiva dessa minha sentença? Aqui eu tenho P, aqui eu tenho Q, certo? P de N e Q de N. A contrapositiva disso daqui é não Q de N implica não P de N, certo? O que é a negação dessa minha frase? A minha frase Q de N é N ser ímpar. A negação de N ser ímpar é a mesma coisa que N é par.
certo? E o lado de cá é a negação de 3n mais 2 ser ímpar. A negação disso é 3n mais 2 é par. Beleza? E agora, a minha contrapositiva é exatamente isso. Para dado um número inteiro, dado n um número inteiro, se n é par, então 3n mais 2 é par. Certo? Se eu conseguir demonstrar essa, necessariamente a outra verdadeira também. Ok? Então, a contrapositiva daquela nossa sentença era essa que eu escrevi, e agora a gente vai tentar demonstrar essa daqui. E vocês vão ver que é mais fácil de se concluir, porque diferente do que a gente tinha antes, eu tenho uma informação super forte sobre o n, e eu posso manipular essa informação para construir o 3n mais 2, diferente de antes, que eu tinha que fazer divisões, aqui eu não vou precisar. E aí vai ser mais fácil a gente concluir o que a gente precisava, certo? Então vamos começar. Seja n um número qualquer, agora o que eu preciso colocar como hipótese é n ser par, e aí por definição existe um k inteiro, tal que n é igual a 2k, e agora a gente pode observar o valor de 3n mais 2 substituindo o valor de n, beleza? E aí não vai ter nenhuma divisão envolvida. Eu tenho que 3n mais 2 é igual a 3 vezes 2k mais 2, porque eu sei que o n é igual a 2k, por todas as coisas que eu já afirmei. E aí a gente pode trocar de ordem esse 2 e esse 3, certo? E aí a gente consegue colocar esse 2 e esse 2 em evidência para conseguir ver que 3n mais 2 pode ser escrito como 2 vezes um número inteiro, porque 3k mais 1 é inteiro. Eu sei que k é um número inteiro, né? Beleza? Então, a gente observa que 3k mais 1 é um número inteiro, e dessa forma a gente consegue mostrar que o 3n mais 2 é, por definição, um número par. Então, eu concluí o que eu precisava concluir. A contrapositiva está demonstrada, e, indiretamente, a minha sentença original está demonstrada também, certo? Observa que aqui foi mais fácil. Antes, a gente chegou num canto em que a gente não tinha nenhuma informação para colocar lá, ok? Existem certas situações em que você chega num beco sem saída, não tem nenhuma informação para adicionar e você precisa tentar outra técnica. E existem situações onde você encontra um beco sem saída e você dá um jeito de considerar possibilidades que, contanto que você garanta que as possibilidades que você considerou correspondem a todos os elementos possíveis do domínio, você consegue, mesmo assim, avançar e chegar no final, certo? Essa outra coisa que eu falei agora seria a demonstração por casos. Quando a gente chegar lá, eu vou relembrar vocês o que eu estava falando aqui, certo? Por enquanto que a gente só tem essas duas técnicas, o que vocês podem ter certeza é que nos exercícios, por enquanto, uma das duas vai ter que dar certo, certo? Existe a situação em que as duas dão certo também. Outro exemplo que a gente vai ter, que também vai dar errado se a gente for tentar demonstrar pela técnica direta, é essa daqui. A informação que eu tenho é que n, dados a 3 números inteiros, né? Se n é igual a a vezes b, então o a tem que ser menor ou igual do que a raiz quadrada de n, ou então o b tem que ser menor ou igual do que a raiz quadrada de n. Na técnica direta, eu só tenho essa informação, eu não tenho nenhuma definição para utilizar, para poder substituir coisas, e eu tenho que concluir informações com relação a raízes, inequações, e uma delas tem o a e o n e não tem o b, e na outra tem o b e o n e não tem o a, certo? Então, eu já estou vendo aqui que se a gente tentar a técnica direta, não vai funcionar, beleza? Além disso, antes de a gente ir para a contrapositiva, o lado direito é um ou que eu preciso concluir, certo? E a gente não viu técnicas assim eficientes para o ou ainda. A gente simplesmente tem que dar um jeito de algum dos dois lados ser verdade. Vamos olhar a contrapositiva e vocês vão ver que ela está muito mais fácil. A contrapositiva é a gente pegar a negação do consequente, a negação do antecedente e reescrever a implicação. Então, antes eu tinha a menor ou igual do que raiz quadrada de n, ou b menor ou igual do que raiz quadrada de n, certo? Agora eu preciso descobrir qual é a negação desse negócio, certo? Vocês devem ter visto lá em matemática básica o que a gente chama de lei de De Morgan, que é a gente relacionando a negação
de disjunções e conjunções, certo? Então, é basicamente a gente fazer uma distribuição, né? Isso daqui é a mesma coisa aqui. Aí eu vou botar aqui embaixo. Não A menor ou igual que raiz de n e não B menor ou igual do que raiz de n. O que é a negação de um número ser menor ou igual do que o outro? É ele não ser menor ou igual, o que significa que ele é maior. Certo? Então, a contrapositiva daquela sentença lá é A maior do que raiz de n e B maior do que raiz de n. E o que a gente precisa concluir é a negação do que estava como antecedente, que é n igual a vezes b. A negação de igual é diferente, certo? E aí o que a gente tem é o seguinte. Agora a gente tem isso aqui como sendo não Q e isso aqui como sendo não P, certo? No caso não é de x, então está só assim. Ok? Então, a gente vai introduzir como hipótese esse negócio aqui e tentar concluir esse negócio aqui. Parece que é um pouco complicado, mas veja que a gente tem a relação de maior. Quando a gente tem uma relação de dois números através da maior, a gente tem a informação de que eles são diferentes, certo? Então, a gente vai fazer esse uso dessa informação para poder concluir essa diferença que tem ali. Vamos começar. Então, sejam A, B e C, três números inteiros quaisquer. Vamos supor que as duas coisas aqui, esse negócio inteiro é verdade. Então, A é maior do que raiz de n e que B é maior do que raiz de n. E aí eu vou chamar esse pedaço aqui de 1 e esse pedaço aqui de 2. Certo? Vocês devem ter visto lá na dedução, naquela forma de dedução que vocês aprenderam, que se eu tenho P e Q sendo verdade, eu posso concluir o P e o Q separadamente, tá? Eu não me lembro se o nome dessa regra é silogismo. Não, silogismo hipotético é outra coisa. Eu não me lembro o nome da regra, mas o que eu estou dizendo é, eu posso afirmar que isso daqui é verdade e que isso aqui é verdade separadamente, sem precisar me preocupar com esse E como condicional, como conectivo, certo? Então, eu estou chamando esse pedaço de 1 e esse pedaço de 2. As duas coisas são verdades ao mesmo tempo, porque eu sei que o E é verdadeiro. Então, da verdade de 1 e de 2, a gente pode concluir uma coisa, mas agora eu percebi um problema que eu coloquei no enunciado, que não é esse teorema que a gente quer mostrar, não é só isso que a gente tem aqui. A gente tem a informação de que A e B são inteiros, mas, além disso, a gente tem que ter a informação de que A e B são maiores do que zero, certo? Esse daqui é um dos exemplos que tem lá no livro do Rose. Eu esqueci de trazer esse pedaço aqui. E isso é importante por conta do seguinte. Eu tenho essas duas coisas aqui e eu quero fazer uma operação aritmética nessas duas informações, nessas duas desigualdades, que só funciona se esses dois números forem positivos, certo? Então, o que acontece é o seguinte. Tem uma regra da aritmética que diz que se você tem duas desigualdades que estão alinhadas para o mesmo lado, por exemplo, W maior do que Z e X maior do que Y, certo? E você tem a informação de que o lado maior é maior do que zero. W é maior do que zero e X é maior do que zero. Nas duas, o lado maior é maior do que zero, você pode multiplicar os dois lados dessas duas desigualdades, assim como se fossem duas igualdades que você pode multiplicar também, certo? E o resultado vai ser equivalente ao que você tinha antes, certo? E aí, por conta desse 1 e 2 serem verdades, e eu sei que o A é maior do que zero e o B é maior do que zero, que estava faltando daqui, eu vou botar de novo, eu posso concluir que A vezes B é maior do que raiz de n vezes raiz de n, certo? Quando a gente lida com desigualdades, a gente tem que ter cuidado com números negativos, porque quando a gente multiplica desigualdades por números negativos, a gente troca o lado da relação, né? Então, se eu tenho, por exemplo, x maior do que zero e eu multiplico por menos 1, eu fico com menos x menor do que zero, certo?
Então, quando a gente está lidando com desigualdades, a gente sempre tem que se preocupar com positivos e negativos, com algumas das operações que a gente vai fazer, certo? Então, eu tenho que A vezes B é maior do que raiz de n ao quadrado, e aí raiz de n ao quadrado é igual a n, certo? Então, é equivalente dizer que A vezes B é maior do que raiz de n ao quadrado, e A vezes B é maior do que n, certo? Agora, lembra que se eu tenho que A vezes B e n estão relacionados por uma relação de maior, ou então uma relação de menor, eu necessariamente tenho que eles são diferentes. Então, A vezes B maior do que n implica que A vezes B é diferente de n, que é o que eu precisava. Beleza? Entenda que é uma implicação, porque eu não posso afirmar, sabendo que dois números estão diferentes, quem é maior do que os dois. Simplesmente de cara, sem ter nenhuma outra informação. Então, daqui para cá, eu não transporto a informação. Se números são diferentes, eu não posso concluir que um lado é maior do que o outro. Um dos dois lados é maior, mas eu não sei dizer qual. Então, a partir de A vezes B diferente de n, eu não posso dizer que A vezes B é maior do que n, mas de cima para baixo eu posso. Então, eu tenho essa implicaçãozinha aqui, ok? Então, de todo jeito, a partir desse negócio ser verdade, eu consigo concluir que o meu objetivo é verdade também. E aí eu consegui demonstrar o meu teorema pela contrapositiva. Ok? Na próxima semana, a gente vai ver algumas outras técnicas de demonstração, certo? A gente vai ver o que a gente chama de prova por contradição ou demonstração por contradição. E a gente vai entender o que significa. Ela é uma demonstração que, quando você começa, ela parece meio estranha, mas depois ela se mostra uma ferramenta muito forte. A gente geralmente usa bastante demonstrações por contradição. E aí a gente vai falar de demonstração exaustiva e demonstração por casos. Basicamente, demonstração exaustiva é você mostrar que para todos os elementos do seu domínio, você tem aquela sentença verdadeira, certo? Ou então, para todas as situações possíveis com que você se deparou, aquela coisa que você precisa concluir é verdadeira também. Exaustivo no sentido de que você vai mostrar todas as possibilidades e não vai fazer generalizações como a gente estava fazendo aqui. E demonstração por casos é você poder passar a considerar situações que podem ter acontecido e concluir coisas a partir daquilo, para cada uma das situações, e a gente utilizar isso como uma técnica de demonstração. A gente só precisa garantir algumas coisas, certo? E aí a gente vai comentar sobre o famoso sem perda de generalidade, que é importante vocês entenderem, porque ele vai simplificar, na verdade ele vai reduzir o tamanho da nossa demonstração quando ela é simplesmente repetir as mesmas coisas que a gente já tinha falado antes, mudando só o nome dos contextos que a gente está utilizando, certo? Para além disso, o professor Sami está com um documento que ele está construindo com algumas propriedades, algumas operações, algumas definições que são interessantes, que a gente vai utilizar aqui e que ele quer colocar para os alunos dele como sendo todas as regras que a gente pode utilizar sem precisar justificar. Que inclui, por exemplo, essas que eu estou justificando para vocês e que talvez vocês não soubessem nem que precisavam de justificativa, certo? Que eu estou simplesmente usando, mas nem todas eu estou mostrando que são sempre válidas. Ele já fez esse documento para o assunto de conjuntos que vocês veem em matemática básica. Então, o que é um conjunto, operações sobre conjuntos e coisas que a gente tem de lá e por aí vai. E eu vou tentar, junto com ele, construir um outro documento para poder completar tudo o que ficaria como sendo fundamentos, que seriam, digamos, operações e definições e coisas que vocês vão poder usar na disciplina sem precisar justificar. A gente pode assumir que são válidos, certo? Então, esse documento ainda não começou a ser escrito, fora esse de conjuntos. E ele é um pouco complicado porque eu estou vendo que essa parte de videoaulas ela consome bastante tempo e os equipamentos que eu tenho eles não funcionam sempre. As coisas aqui estão bem no amadorismo, estão bem improvisadas. E quando a gente conseguir definitivamente fazer esse documento, a minha intenção é disponibilizar para vocês, certo? Até lá, basicamente, o que a gente vai poder usar como verdade são as coisas que vocês aprenderam que são verdades no ensino médio, certo? Então, manipular igualdades, multiplicar dos dois lados, dividir, passar uma coisa para lá e para cá, inequações e por aí vai, ok?
Então, basicamente, é isso que vocês têm ideia. O que a gente não pode utilizar sem justificar, tem que ter justificativa. Beleza? Basicamente, toda nova afirmação que a gente faz numa demonstração, a gente tem que se perguntar por que aquilo ali é verdade. Aquilo ali é verdade porque alguma outra coisa era verdadeira e eu posso juntar essas informações e concluir essa coisa que eu estou falando agora. Ok? E isso vai ser basicamente a estrutura de todas as demonstrações da gente. Então, próxima semana a gente se vê. Eu ainda tenho a intenção de fazer vídeos com algumas outras proposições para exemplificar, para ter outros exemplos de aplicação de técnicas de demonstração direta e demonstração por contrapositiva, certo? Mas dentro do nosso encontro virtual, a gente vai ter um espaço para fazer exercícios resolvidos, para resolver exercícios e tirar as dúvidas de vocês, ok? Então, por essa semana só, a gente se vê no encontro virtual. Tchau!